Eu trouxe aqui para a manhã de hoje um assunto que é abordado no Livro dos Espíritos, que está no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é onde o Kardec começa a abordagem das leis naturais ou das leis divinas, a abordagem da divisão da lei que ele fez em conformidade com as orientações dos Espíritos. O primeiro capítulo tem esse nome, Lei Divina ou Natural, que é o momento em que ele começa a apreciar o assunto. Então, esse é o primeiro capítulo. Ele dividiu, como certamente nós nos recordamos, ele dividiu a lei divina em 10 partes, em consonância com as instruções dos Espíritos. E essa parte do livro tem 12 capítulos. 12. O primeiro ele dá uma visão geral. A partir do segundo capítulo, ele começa então a apresentar as leis, começando pela lei de adoração. Vai até a 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade, que segundo os Espíritos é a mais importante. E conclui com o capítulo 12, chamado Perfeição Moral, que nesse capítulo, então, após haver apresentado as leis, os princípios, ele vai apresentar a aplicação dessas leis. Hoje a gente vai fazer uma apreciação rápida aqui, em torno desse preâmbulo que ele faz no primeiro capítulo, sobre a lei divina ou natural. Então, esse capítulo é composto de 4 itens, ou 4 tópicos: caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e, no fim, a divisão da lei natural. Nós vamos passar aqui, bem rapidinho, algumas coisinhas, umas rápidas pinceladas sobre isso. Mas é um capítulo muito interessante, uma leitura muito agradável, muito gostosa, e sempre muito proveitosa. No primeiro tópico, caracteres da lei natural, nós vamos aí para a primeira questão: o que se deve entender por lei natural. Então, como ele deu o título Lei Divina ou Natural, já fica mais ou menos fácil a gente perceber qual é a resposta. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que ele deve ou não fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. Então aqui a gente tem já a primeira consideração. O que é lei natural? Lei natural é a lei divina, é aquela que rege tudo desde o princípio. A gente vai ver aqui, numa pergunta seguinte que eu nem coloquei aqui, a lei divina é imutável e é eterna, ela é de todos os tempos, como o próprio Deus. A única verdadeira para a felicidade nossa, o que equivale a dizer, se nós pautarmos a nossa vida por uma aderência plena, se nós conseguíssemos fazer isso, o que ainda não é da nossa capacidade, evidentemente, nós não chegamos lá, mas se nós conseguíssemos pautar a nossa vida por uma aderência plena às leis divinas, nós seríamos plenamente felizes e nunca seríamos infelizes. O que acontece conosco é que nós ainda não alcançamos esse grau, porque está claro, nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei divina, nós infringimos essa lei num grau ou no outro. A própria presença nossa aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, se deve a isso. Segundo o Espiritismo,
nós poderíamos perfeitamente estar em outros planos, em lugares melhores. O que ocorre é que, num dado momento, nós fomos, digamos assim, entre aspas, condenados a habitar um mundo de provas e expiações, que é este aqui. Nós temos que nos redimir, nós temos que consertar o nosso direcionamento, a fim de que nós consigamos, o mais rapidamente possível, retornar a planos melhores. Uma questão das mais importantes é essa: o que é que abrange a lei divina? Ela diz respeito a quê? Apenas a conduta moral? Ou também a outras coisas? É uma questão muito importante, porque com muita frequência nós nos prendemos apenas, ao considerar essa questão da lei de Deus, nós nos prendemos apenas à parte moral. Mas não, todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o Criador. O pessoal mexe nesse troço aí. Enquadrou? Então vamos que vamos. O sábio estuda as leis da matéria, o cientista. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então as leis físicas, tudo aquilo que o homem vai conseguindo descobrir através da ciência, são coisas, são leis criadas por Deus. O que nós fazemos é descobrir como é que isso funciona, não é? Eu vou passar meio rapidinho algumas questões aqui. Então, dentre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, são leis divinas. Tudo isso que está aí, por exemplo, se nós considerarmos o macrocosmo, os planetas, as galáxias, tudo isso num movimento harmônico, tudo isso girando, as galáxias se encontrando, passando umas pelas outras, sem se chocarem. Tudo isso, a lei de atração, se nós, por outro lado, nos voltarmos para o nosso mundo interior, o nosso organismo, a organização dos vegetais, a organização de todas as espécies animais, nós vamos ver que tudo está regulado por leis divinas, são leis físicas, o funcionamento dos organismos, o funcionamento da matéria de um modo geral, não é? As outras se referem ao homem em si mesmo, suas relações com Deus e com seus semelhantes, aí são as leis morais, regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, leis morais. Dando um pulinho lá, saindo fora um pouco desse capítulo e dando um pulinho até o primeiro capítulo da última parte do livro, que é a quarta, onde o título é Penas e Gozos Terrestres ou Terrenos, nós encontramos essa afirmação na resposta dada pelos Espíritos à questão 921, que nós somos, em geral, os artífices da nossa própria infelicidade. O homem, em geral, é o artífice da própria infelicidade. Notando bem que o homem se refere ao espírito encarnado, porque se aqui ele quisesse falar do espírito, ele não ia dizer ele é geralmente o artífice da própria infelicidade. Se se tratasse do espírito, ele ia dizer que ele é sempre o artífice da própria infelicidade. Aqui ele está se referindo a nós, nas nossas atitudes presentes, nos atos atuais, no modo como nós nos comportamos agora, encarnados. Essa maneira de agir, as nossas atitudes, as nossas reações, o modo como nós observamos ou não determinadas regras, como por exemplo de alimentação, de higiene e tantas outras, isso
muitas vezes acarreta infelicidade, acarreta problemas, acarreta dores que não precisariam acontecer, porque não tem nenhuma ligação com a questão, por exemplo, de vidas passadas, causas anteriores, lei de causa e efeito, como todo mundo gosta de falar. Muita coisa que nos aborrece, que acaba interferindo de forma ruim na nossa vida, está diretamente relacionado com aquilo que a gente está fazendo, o modo como a gente está conduzindo a nossa vida, né? Então ele fala aqui assim: praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males. O homem aqui significa o ser humano. Se a minha filha mais nova tivesse aqui presente, eu não poderia usar essa expressão aqui, que ela não aceita de modo nenhum dizer o homem para se referir ao ser humano. Tem que ser o ser humano, porque tem o homem e tem a mulher. É uma coisa do feminismo. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Uma felicidade tão grande quanto se pode ser aqui, porque aqui a gente está mesmo andando certinho, obedecendo a todas as regras alimentares, etc, etc. Nós, vez que outra, ou quase que costumeiramente, não tem problema, porque a terra é o quê? Um mundo de provas e expiações. Conviver, por exemplo, com pessoas que não nos agradam inteiramente, que fazem coisas que nos aborrecem, é um exemplo disso. E nós certamente fazemos coisas que aborrecem os outros e que não agradamos também aos demais. Se nós estivéssemos num mundo melhor, habitado por pessoas melhores, isso certamente não aconteceria, até porque nós também seríamos melhores, e a impressão que nós causaríamos nos outros também seria a mais agradável, assim como a deles sobre nós. E aí tem essa observação que o Kardec colocou, que está na parte branca aqui, que diz: desde esta vida somos punidos pela infração às leis da existência corporal. Vejam bem, infrações às leis da existência corporal. Somos punidos de que forma? Com males que são a consequência desta infração e dos nossos próprios excessos. Então, se a gente buscar gradativamente, voltando à origem de tudo, nós vamos ver que na grande maioria, tudo que está acontecendo é a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. E através desse desvio, enveredamos por um outro caminho, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Essa é uma questão da mais relevante importância. Os espíritos dizem, a gente encontra isso em diversas partes da obra de Kardec, que nós criamos a maior parte dos males que nos afligem aqui na vida terrena. Criamos agora, com os nossos atos, com o nosso comportamento. Os Espíritos chegaram a dizer, por exemplo, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa informação. Se a gente dividir os males que nos afligem atualmente em duas partes, na primeira colocarmos aqueles que não sabemos a origem, e provavelmente então vêm de existências passadas, e na segunda colocarmos aqueles que foram originados pelas nossas atitudes presentes, esta segunda parte será muito mais expressiva, muito maior do que a primeira. Isso deveria nos alertar para que nós prestássemos mais atenção no modo como a gente vai agindo, no modo como a gente se relaciona com pessoas, no modo como nós nos alimentamos, e assim por diante. Enfim, é o que ele fala aqui: somos punidos pela infração às leis da existência corporal. E quanto aos sofrimentos morais, aí pior ainda.
Porque os materiais, os sofrimentos materiais, algumas vezes são inevitáveis, porque eles são oriundos, muitas vezes, de causas anteriores. Então, aquilo vai se apresentar inevitavelmente na nossa vida. Então, às vezes isso não vai ter como evitar, mas o sofrimento moral, esse é sempre algo que nos diz respeito diretamente, porque ele fala aqui, ó: orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme, enfim, resumindo, todas as paixões, tudo isso são torturas da alma, mas que nós sofremos porque nós queremos, porque isso não é fatalidade. Você pode muito bem evitar os problemas do orgulho, da inveja, da avareza, da ambição, etc, etc, ciúme, todas as paixões. O invejoso, o ciumento, enfim, sofre desnecessariamente. São coisas que nós podemos evitar. Olha lá, inveja, ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores, etc, etc. Enfim, com as paixões nós criamos suplícios voluntários. E aí nós fazemos da vida um inferno. E o Kardec colocou esse comentário aqui, que achei muito interessante, é um pedacinho só. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que cresce. Mesmo que não tenham nisso um interesse direto, mas unicamente porque não podem atingi-lo. Tudo que aparece acima do horizonte as ofusca, e se estivessem em maioria na sociedade, gostariam de reduzir tudo ao seu nível. Aí é o ciúme que se junta à mediocridade. Enfim, é uma consideração interessante. Essa aqui é aquela questão que todos se referem aqui, volta e meia, está na número 625, ainda dentro do conhecimento da lei natural. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem terreno para servir de guia e modelo? E todos sabemos a resposta disso, não é? Vede Jesus. E o Kardec colocou esse comentário aqui: mais perfeito modelo, a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus, porque ele era animado pelo Espírito Divino, o ser mais puro de todos que apareceram, tal, não. Esse comentário que vem em seguida aqui é muito importante. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o têm desviado através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar eles próprios por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos têm apresentado como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Isso tem acontecido ao longo do tempo, evidentemente. Um exemplo célebre disso, que a gente conhece muito bem dentro da doutrina espírita, é o exemplo de Moisés, o legislador hebreu do Velho Testamento. Ele dava tudo como lei divina, mas eram leis que ele estabelecia, e para dar mais autoridade a essas leis e conseguir impor um pouco mais aquelas regras a um povo normalmente turbulento, desorganizado, indisciplinado, ele dava como leis divinas, mas eram leis ordinariamente humanas, coisas que ele criava para poder ter o controle. É um exemplo apenas. Quando ele fala que se deixado dominar por sentimentos muito terrestres, é porque esses missionários, esses profetas, em resumo, não eram espíritos puros, não eram espíritos perfeitos, não eram espíritos da natureza de Jesus, por exemplo, porque esses estão acima disso.
Esses são os únicos que são detentores da verdade. Esses não se afastam 1 milímetro da lei divina. Esses, quando ensinam de uma forma perfeita aderência à lei divina. Outros, muitas vezes com uma perfeição relativa, ainda distantes da perfeição plena, confundem, muitas vezes, quando encarnados, confundem os valores. E essa questão aqui, olha, 627. O Kardec, nesse momento aqui, ele abordou os espíritos de uma forma incisiva. Se Jesus já ensinou as verdadeiras leis de Deus, o que vocês estão fazendo aqui? O que os espíritos têm a mais para ensinar? Mas aí havia aquela questão que nós todos sabemos, evidentemente, de que Jesus não pôde falar de tudo, ele não pôde abordar tudo, e muito menos abordar de forma detalhada, precisa. Ele precisou falar muitas vezes na forma alegórica, na forma de parábola, de maneira que o ensino dele muitas vezes foi erroneamente interpretado. Ele precisava adequar a sua linguagem, precisava ajustar os seus ensinamentos à capacidade que o povo tinha de entender na época. Tanto é que ele chegou a dizer, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, que ele tinha muita coisa para ensinar, mas não podia ensinar, queria deixar para mais tarde. E prometeu, está lá no capítulo 14 de João, que oportunamente enviaria o Consolador, que viria fazer isso, ensinar aquilo que ele não podia ensinar, e também restabelecer aquilo que ele havia ensinado, porque seria esquecido. E os Espíritos dizem o seguinte: agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. Então os Espíritos vieram falar em linguagem clara, em linguagem objetiva, em nenhum momento fazendo uso de alegorias, de simbolismos, de parábolas, falando em linguagem direta, para ninguém pretextar ignorância. É assim, ó. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda que as praticam. Nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências, para esconder suas torpezas. A linguagem utilizada pelos espíritos, bastante veemente. Agora a coisa tem que ser clara, agora a coisa tem que ser colocada em pratos limpos. O Espiritismo estava chegando sob o comando de Jesus, o Espírito de verdade, e aquilo tinha que ser colocado agora num novo formato. Quando Jesus fala, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, significava o seguinte: no futuro, num outro formato, num outro modelo, não mais a vinda de um profeta, a encarnação dele mesmo que fosse, porque isso em tempos modernos já não funcionava mais. Agora era preciso que a coisa viesse num outro formato, num outro modelo. E daí o Espiritismo foi pensado dessa forma. Veio como veio, na forma de uma ciência que trouxesse as informações, não mais um profeta pregando aqui ou ali, porque isso não teria mais nenhum resultado. E dessa forma, linguagem simples, objetiva, que atingisse a compreensão de todos, de forma que ninguém pudesse interpretar a lei divina ao sabor de suas próprias paixões. Isso é o que eles vão dizer aqui, ó, no texto seguinte aqui, ó. O ensino deve ser claro, sem equívocos,
Lá embaixo ele vai falar: por isso é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Por isso que a linguagem do Espiritismo foi vazada nesses termos. O segundo tópico desse estudo é o bem e o mal. Isso aqui é curtinho, é uma coisa rápida. Ele entra nessa questão da moral. Que definição se pode dar? O que é? É a regra para se conduzir bem, para a distinção entre o bem e o mal. E ela se baseia em quê? Na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque aí ele está cumprindo a lei de Deus. Quando você cumpre a lei de Deus, você está fazendo o bem e você está atendendo aos princípios da moral. E nós conseguimos, por nós mesmos, distinguir o que é o bem e o que é o mal. Vejam que essa questão é muito importante. O que é que dizem os Espíritos? Sim, o homem consegue quando crê em Deus e quando quer saber, quando tem interesse nisso. Ele consegue, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. No nosso estágio de desenvolvimento, nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Porque nós não somos espíritos primitivos. Nós já alcançamos um determinado grau de desenvolvimento que nos permite saber. Então, é o que ele diz aqui: Deus lhe deu inteligência para discernir. Agora, ele vai dizer assim, mas o homem está sujeito ao erro. Ele não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e fazer o mal achando que está fazendo o bem. Fazer o mal achando que está fazendo o bem. Essa resposta é significativa, não é? Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Se nós estivermos em dúvida sobre como agir em relação ao nosso semelhante, a orientação é esta, né? O que é que eu gostaria que fosse feito se fosse a mim? E agir dessa forma. Assim a gente não vai se enganar. Essa é uma boa medida. E essa aqui é de absoluta importância, a questão da responsabilidade. A responsabilidade que envolve cada um em relação ao mal praticado. O mal tem sempre a mesma dimensão para todas as pessoas? É uma questão muito interessante essa. A lei de Deus é a mesma para todos. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Não deixa de ser o mal. Ah, mas ele fez, mas não sabia o que está fazendo. Mas é o mal. Mas onde é que está a diferença? Na responsabilidade, no grau de responsabilidade. Aquele que sabe o que está fazendo, obviamente, é mais responsável do que aquele que não sabe. Mas o mal é sempre o mal. Essa questão fica bastante clara. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Isso não se discute. Agora, o grau de responsabilidade de quem pratica o mal é que vai variar. Jesus teve a oportunidade de abordar essa questão com muita propriedade, ao dizer: aquele servo, por exemplo, aquele servo que sabia da vontade do seu patrão e não cumpriu, será mais castigado do que aquele que fez coisas erradas, mas não sabia. Outra frase célebre de Jesus: mais será pedido a quem mais foi dado. Uma vez ele falou aos fariseus, doutores da lei, quando ele estava falando sobre cegos, condutores de cegos,
E eles perguntaram a ele: você está dizendo que nós somos cegos? E ele falou assim: não, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Agora, como vocês enxergam, o pecado permanece em vocês. Mais uma alusão à questão da responsabilidade, né? Essa aqui é para exemplificar só, que o Kardec perguntou. O selvagem, o antropófago, o canibal, que cede ao instinto comendo carne humana. Aí os espíritos voltam a dizer: depende da vontade. O sujeito, a vontade aqui significa aquele que sabe, ele quer fazer sabendo que ele está fazendo mal. O homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Isso aí já está. E essa é uma questão para a gente pensar, porque na vida nós estamos sujeitos a tudo isso. Aquele que não faz o mal, mas se aproveita do mal praticado por outro. Qual o grau de responsabilidade? É como se tivesse feito. Tirar proveito do mal é participar dele. Talvez não tivesse coragem de fazer, mas se encontra feito e se utiliza disso, é porque aprova. E teria feito se tivesse coragem, tivesse tido ocasião. Então é responsável. E aqui uma questão filosófica muito profundamente tratada. Começou aqui, mas depois ela foi desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que eu mencionei, capítulo 8, a questão é apresentada assim: sofrem-se as consequências de um pensamento mau que não seja colocado em prática. Primeiro vamos começar por essa questão aqui. A pergunta de novo: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja fazer, sobretudo quando se tem a oportunidade, a possibilidade de satisfazer o desejo. Tem vontade, tem o desejo, tem a oportunidade, mas já sabe que não é correto, que não é adequado. Então impõe uma vontade mais firme, não coloca em prática. Agora, se faltar apenas a ocasião, aí então é culpado. Antes dessa aqui, então, vamos comentar um pouquinho aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo acerca disso. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau que não seja colocado em prática? É isso aqui: o desejo do mal é tão repreensível. E ali nós temos três situações. A coisa é didaticamente apresentada. Didaticamente apresentada. Três situações. A primeira é quando, resumindo a questão, quando o desejo do mal se apresenta, como foi perguntado aqui, o pensamento mal ocorre, mas você resiste e não coloca em prática. Uma outra situação: o desejo do mal, o pensamento mal, nem sequer ocorre, nunca acontece, não acontece mais, é algo superado. Isso aqui já é para espírito de segunda ordem, como a gente tem visto aqui nos estudos que fazemos da escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, propensão para o mal, uma série de coisas que estão ali, paixões. Espírito bom, segunda ordem, só desejo do bem, não tem outro tipo de sentimento, de emoção ruim, não tem nenhuma paixão má,
Esse já é espírito de segunda ordem. Então, voltando ao Evangelho. Pensamento ocorre, mas resiste e não coloca em prática. Pensamento mau nunca ocorre. Terceira situação. Pensamento mau ocorre, a pessoa gosta e, se houver oportunidade, coloca em prática. 3 situações didaticamente apresentadas. É claro que a coisa não é tão simples, não se resume nisso. Existem graus para cada coisa. Mas vamos por partes. Desejo do mal nunca acontece, já não ocorre. Progresso realizado. Já alcançou a segunda ordem, já saiu fora dessa esfera na qual nós ainda estamos. Pensamento mau ocorre, mas resiste e não coloca em prática. Progresso está em vias de se realizar. Estamos quase vencendo. Mas ainda temos o pensamento mau. Portanto, ainda não está realizado. O progresso aqui significa conquistar o avanço, o salto na escala espírita. E a terceira situação é a pior de todas, né? O pensamento mau ocorre, a gente gosta dele, se houver oportunidade, coloca em prática. Esse ainda tem tudo por realizar. Essa questão célebre aqui, para não deixar de lado, essa que sempre tem que ser falada, principalmente quando se está abordando esse capítulo aqui da lei, da lei divina natural. 642, famosíssima, muito falada, para ser agradável a Deus e garantir uma melhor condição futura. A gente sabe até decora isso, né? Basta não fazer o mal. Todo mundo sabe isso, né? Não, é preciso fazer o bem no limite das forças, pois cada um responderá por todo o mal que possa resultar em consequência do bem que não tenha sido feito. Veja que o negócio parece simples, mas não é tão simples assim. Nós não assumimos apenas a responsabilidade pelo mal que fazemos, mas assumimos também pelo bem que, podendo fazer, não fazemos. Porque esse bem que não é feito poderá resultar em algum mal, alguma coisa que poderia ter sido evitada. Estava em nossas mãos evitar, tínhamos essa possibilidade, mas nos omitimos. Vejam que aí incide responsabilidade até por causa disso. É uma coisa muito rigorosa mesmo. Há pessoas que nunca possam fazer o bem, de jeito nenhum, não tem a menor condição pela posição que ocupa? Não, não existe. Só o egoísta jamais encontra a oportunidade de fazer o bem. Só o egoísta que não vai conseguir. E essa aqui eu não posso deixar de colocar. O mérito. Lá atrás nós falamos sobre a responsabilidade do mal, que está graduada. O mal é sempre o mal, mas o grau de responsabilidade varia. Vimos isso. Aqui se trata de avaliar o mérito do bem. Há diferentes graus no mérito do bem. Vejam que é um estudo muito interessante esse. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum mérito em fazê-lo sem esforço e quando não custa nada para você. Deus leva mais em conta o pobre que divide seu único pedaço de pão do que o rico que dá do seu supérfluo. Jesus falou isso quando falou do óbolo da viúva. Todo mundo se recorda desse episódio, não é? Que ele estava no templo, observando como é que o pessoal fazia os donativos lá no tal do gasofilácio, que era um cofre existente no templo para receber as doações, né? A cestinha que corre nas igrejas, é tudo a mesma coisa, já tinha naquele tempo lá. E ele estava observando que o pessoal mais rico chegava, colocava valores mais altos, e tinha um detalhe interessante que na leitura do Evangelho a gente percebe. O cara, quando ia fazer uma doação, ele tocava um sininho para os outros verem que ele estava fazendo a doação. Daí, quando o Kardec escreveu aquele capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda
o que dá a mão direita, ele vai se referir a isso, evidentemente. Fazer a caridade sem ostentação, né? A doutrina espírita contempla tudo isso. Lá eles agiam dessa forma. Jesus estava ali observando. Aí veio essa tal viúva, segundo a narrativa do Evangelho, e colocou ali uma miséria, digamos que fosse hoje aí uma moedinha de 50 centavos, de 25 centavos, de 10. E ele chamou a atenção dos seus seguidores mais próximos para dizer que ela havia dado mais do que os outros, porque os outros davam do que eles tinham de sobra, e ela havia dado aquilo que ia fazer falta. Então essa questão do mérito do bem fica mais ou menos assim: conforme o grau de dificuldade, maior mérito terá, evidentemente. É uma coisa lógica, né? Essa questão já foi abordada, a divisão da lei natural. É a última parte aqui para a gente encerrar. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus. Isso aqui era para deixar bastante claro, porque veja, Jesus resumiu a lei de Deus, não bem a lei de Deus, na verdade, o que ele fez? Quando perguntado sobre qual era o maior mandamento da lei, ele deu aquela resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E depois ele disse: isso resume toda a lei e o que disseram os profetas. Aqui, o que o Kardec fez é isso. Toda a lei de Deus é isso. E aqui, certamente esta máxima encerra todos os deveres do homem, ou dos homens entre si. Porém, é necessário mostrar-lhes a aplicação. Como fazer isso? De que maneira? Circunstâncias? No Espiritismo, na obra codificada por Kardec, está tudo circunstanciado, está tudo colocado de acordo com momentos, com condições, com lugares. As aplicações estão muito bem apresentadas. Aí ele vai dizer assim: do contrário, eles, os homens, a negligenciarão, como fazem hoje, naquela época, mas vale também para agora. E outra coisa que eu grifei aí, fui eu que grifei: além disso, a lei natural, ou a lei divina, compreende todas as circunstâncias da vida, e esta máxima é apenas uma parte dela. Esta máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus, é apenas uma parte dela. A lei divina compreende todas as circunstâncias da vida. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Mais uma vez volta então este ponto que é fundamental. O Espiritismo veio, na época certa, trazer as informações, detalhá-las, desenvolvê-las, explicá-las da maneira mais conveniente, da maneira mais adequada, na linguagem apropriada ao entendimento das pessoas. Uma linguagem que fosse clara, direta, você lê e entende. Não existe uma alegoria, um simbolismo para você interpretar. Mas será que é isso? Será que é aquilo? Não, está tudo muito claro, muito objetivo. Por isso que eles advertem aqui: preceitos gerais e vagos deixam margem a interpretações. Aí o pessoal vai se desculpar depois, falar que não tinha entendido direito, que não sabia muito bem o que era. Então o Espiritismo coloca as coisas de uma maneira muito clara. Ninguém vai falar depois: eu não entendi isso daí, eu não havia compreendido muito bem isso aí está numa linguagem muito simbólica, muito alegórica, metafórica, eu não entendi direito, por isso que eu não fiz.
Com o Espiritismo, não. Não há esta possibilidade. Portanto, este capítulo aqui, Lei Divina ou Natural, é o primeiro capítulo, como eu disse, da terceira parte do livro. Aqui existe um material, eu coloquei aqui, como vocês viram, apenas uma parte, algumas questões para destacar alguns pontos e para a gente fazer algumas reflexões. Mas esta abordagem é da mais relevante importância. É uma matéria a ser estudada, refletida, porque todo o ensinamento que ela traz, que ela desenvolve, e tudo aquilo que vem em seguida, através das leis que depois foram apresentadas, porque na questão seguinte aqui, depois dessa última aqui, o Kardec perguntou aos espíritos se ele podia dividir a lei de Deus, a lei natural, em 10 partes, e propôs, então, lei de adoração, lei do trabalho, lei de sociedade, de progresso, lei de conservação, lei de liberdade, e foi indo, até que chegou na última, lei de justiça, amor e caridade. E os espíritos falaram, tá boa, podia ser essa, podia ser outra, não tem nada de absoluto, mas tá boa, pode fazer e aplicar. E é o que vem depois, nos 10 capítulos seguintes, até o 11. E no 12, como eu falei, fecha com o título lá, Perfeição Moral, onde ele vai colocar a aplicação de tudo isso. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.